Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço Capitão aqui do canal Roda de Proa. Quando falamos em preparação para o exame de capitão amador, é quase uma unanimidade que a matéria estabilidade é a mais difícil, é a mais chata, enfim. Fato é que muitos vão para a prova sem estar preparado para essa matéria, e aí nós temos um ponto em jogo. Essas quatro questões que normalmente caem na prova podem fazer a diferença entre a sua aprovação ou não. Agora, quando falamos na prática, na navegação em si, você com a sua embarcação, aí estabilidade junto com meteorologia e sobrevivência são das matérias mais essenciais. Estabilidade está ligada à segurança da embarcação e de todos que estão a bordo. Estabilidade é a responsável pelo conforto do seu passeio e ao conforto dos seus passageiros e tripulantes. Estabilidade também está ligada ao consumo de combustível. Saber distribuir bem os pesos faz toda a diferença. Por isso que todo comandante deve conhecer os princípios básicos da estabilidade. Então, ganhe um tempo estudando um pouco essa matéria. Você vai ver que vai melhorar muito a sua navegação. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador e você está no canal Roda de Proa, um canal de conteúdo exclusivamente náutico. Então vamos lá, vamos para a nossa 24ª aula, analisar as curvas de estabilidade transversal e também as condições de equilíbrio de uma embarcação. Na aula anterior, a aula número 23, nós vimos os principais elementos da estabilidade transversal, bem como vimos as condições de equilíbrio de uma embarcação. Dando continuidade nessa aula, eu gostaria de me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Então nós vamos analisar as condições de equilíbrio estável, indiferente e instável, resolvendo 3 exercícios que eu retirei da apostila do professor Adilson Coelho do CIAGA. Logo após, vamos conhecer e analisar a curva de estabilidade estática ou curva do GZ, que é uma representação gráfica da estabilidade transversal do navio, bastante importante e que pode cair no seu exame de capitão amador. Então, vamos ao primeiro exercício. Nos cálculos de carregamento de um navio porta-container, o imediato verificou que ao terminar as operações de carga, o calado médio era de 8,20 metros e a altura do centro de gravidade, o KG, 7,45 metros. Calcule o valor da GM, a altura metacêntrica transversal, e analise as condições de equilíbrio do navio. É importante ressaltar que esse oficial utilizou a tabela de dados hidrostáticos. Então, vamos lá, mãos à obra, vamos resolver esse exercício. Para iniciar, precisamos conhecer a tabela de dados hidrostáticos. Então, eu vou fazer uma pequena pausa no exercício para falar um pouquinho sobre a tabela de dados hidrostáticos. Nós vamos ter na primeira coluna o calado médio da embarcação. Então, HM, calado médio. Esse é o argumento de entrada nessa tabela. Com o calado médio, nós podemos sacar todos os outros valores. A segunda coluna diz respeito ao deslocamento da embarcação. Deslocamento pode ser representado pela letra delta ou também pela letra D maiúsculo. Terceira coluna, o TPC. TPC nós temos aula inclusive aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, toneladas por centímetro de imersão. Quarta coluna, nós vamos retirar aqui o valor do MTC. MTC também temos aula aqui no canal, o momento trimador de compasso. Quinta coluna, aqui já nos interessa para essa aula, é o valor
da cota do metacentro. Então, cota do metacentro, o km, dado em metros. A sexta coluna, kb, também dado em metros, a cota do centro de Carena. E as duas últimas colunas eu ainda não falei aqui no canal em nenhuma aula. Em breve vai ter alguma coisa assim. LCB, que é exatamente a distância longitudinal do centro de Carena, e LCF, dado em metros também, que é a distância longitudinal do centro de flutuação. Então, essa tabela é a tabela de dados hidrostáticos, pode aparecer no seu exame, você vai ver que é bem simples de trabalhar com ela, mas é importante conhecer todos os elementos que você pode extrair da tabela. Voltando para o nosso exercício, para uma melhor visualização eu vou dar um zoom na nossa tabela, porque o calado médio que ele fornece é de 8,20 metros. Então está aqui a linha correspondente ao calado médio 8,20 metros. O que nós queremos buscar na tabela nesse momento é o valor do km, a cota do metacentro, que para esse navio container vale 8,45 metros. Então, vamos anotar isso aqui. Outro valor que nós precisamos, ele forneceu no enunciado, o valor da altura do centro de gravidade, o kg, que vale 7,45 metros. Como nós queremos calcular o valor da altura metacêntrica, nós sabemos que Gm é igual a Km menos Kg. Então, nós temos que 8,45 menos 7,45, nossa altura metacêntrica vale 1 metro. Sabendo o valor da Gm, da altura metacêntrica, já é possível analisar as condições de equilíbrio do navio. Nós temos uma Gm positiva, então eu tenho aqui um equilíbrio estável. Mas vamos fazer a análise correta. Vamos pegar aqui os dados que estão na tabela e colocar no corte transversal do nosso navio. Então eu tenho aqui a cota do centro de Carena, o kb, que vale 1,29. Posicionando o nosso ponto K, a nossa quilha, eu vou posicionar então 1,29 m, representando a nossa cota do centro de Carena. Eu tenho agora o ponto B, que é onde as forças de empuxo se aplicam. Depois nós temos também o km, 8,45 metros, que é a cota do metacentro, de K até M, 8,45 metros. E nós resolvemos a Gm, que foi de 1 metro, a altura metacêntrica que nós encontramos agora há pouco. Então, de M até G, eu tenho mais 1 metro. Então, estabelecida todos os valores para essas cotas, a gente pode perceber que nós temos um equilíbrio estável, ou seja, essa embarcação, ao adernar para um dos bordos, nós vamos ter um braço de endireitamento que vai trazer a embarcação para a sua posição de adriçamento, que é essa posição inicial. Vale aqui ressaltar um ponto importante. Nós vimos na aula passada, eu cheguei a comentar, que quanto mais alto estiver G, a força de gravidade, mais instável está o navio. Então, quanto mais baixo estiver o centro de gravidade, maior é a estabilidade do navio. Mas tem um porém, se o ponto aqui for muito baixo, então se G estiver muito baixo, vai ocorrer o que é chamado de excesso de estabilidade, ou seja, o braço de endireitamento ele vai ser muito grande e vai fazer com que esse navio, ao adernar para um dos bordos, ele retorne muito rapidamente, e isso pode danificar carga, danificar equipamentos e vai trazer um grande transtorno para as pessoas que estão a bordo, a tripulação do navio, passageiros. Então, não é conveniente que o ponto do centro de gravidade esteja muito abaixo para não gerar esse excesso de estabilidade.
só como adendo à nossa condição aqui de equilíbrio estável. Vamos para o nosso segundo exemplo. Um navio deverá efetuar um carregamento de carga geral ocupando o convés. Por isso, o imediato decidiu fazer os cálculos antecipadamente para verificar as condições de equilíbrio que a embarcação terá quando esta carga for estivada no convés. O deslocamento considerado era de 20.209 toneladas e o KG de 8,57 metros. Vamos trazer a nossa tabela de dados hidrostáticos. Vou fazer uma ampliação para ficar melhor a visualização. E note que aqui ele não passou para a gente o calado médio, que é o argumento de entrada, mas sim o deslocamento, que era considerado de 20.209 toneladas. Então nós temos que entrar com o deslocamento, porque não temos o valor do calado médio. 20.209 exatamente está aqui, e nós vamos buscar então o KM, a cota do metacentro, de 8,57 metros. Note que ele é exatamente igual ao KG que foi fornecido no enunciado. GM, como nós sabemos, é KM menos KG, 8,57 menos 8,57, a altura metacêntrica é igual a zero, é nula. Calculada a altura metacêntrica, já é possível fazer a análise da condição de equilíbrio dessa embarcação. Por termos uma altura metacêntrica igual a zero, nós sabemos que a condição de equilíbrio é indiferente. Mas vamos colocar isso aqui no nosso corte transversal para poder demonstrar. Então nós temos a tabela de dados hidrostáticos, nós temos o valor que ele forneceu do KG 8,57, a GM, a altura metacêntrica, nós calculamos vale zero, então podemos iniciar. Primeira coisa, a nossa quilha posicionada. Vamos buscar agora o valor do KB. Então o KB para esse deslocamento que foi fornecido vale 4,93 metros. Então, com esse valor, eu tenho já o ponto B devidamente posicionado. Então, cota do centro de carena igual 4,93 metros. Agora, nós vamos posicionar o M. Então, eu tenho KM 8,57 metros. Então, a partir de cá, 8,57 metros, e essa é a nossa cota do metacentro. Como a nossa cota do metacentro é exatamente igual ao KG, 8,57 metros, então nós temos que G igual M no mesmo ponto, ou seja, a nossa altura metacêntrica, o nosso GM, vale zero, como nós já tínhamos calculado. Muito bem, quando nós temos essa condição G, M e B no mesmo vertical, nós não temos o braço de adriçamento, o braço de endireitamento. Então, o nosso GZ também vale zero. E o nosso momento de adriçamento, quanto será que vale? Olha, momento de adriçamento para o equilíbrio indiferente também vale zero. Mas como demonstrar isso matematicamente? Simples. Momento de adriçamento é igual ao deslocamento multiplicado pelo GZ. Como o nosso GZ vale zero, eu tenho que 20.209 multiplicado por zero, o nosso momento de adriçamento igual a zero. Então aqui nós temos aquela condição de equilíbrio indiferente, ou seja, a embarcação não tem a capacidade de retornar ao seu estado de equilíbrio. Nós temos uma banda permanente por altura metacêntrica igual a zero. Vamos resolver e analisar o terceiro e último exercício. Ao terminar os cálculos de estabilidade num navio de carga geral, o imediato verificou os seguintes dados: deslocamento 21.191 toneladas, e a altura do centro de gravidade 8,87 metros. O
O que podemos notar é que, mais uma vez, o enunciado do exercício não forneceu o calado médio como argumento de entrada, que é o padrão, mas ele forneceu o deslocamento, que vale 21.191 toneladas. E esse então vai ser o nosso argumento de entrada. Para esse valor, nós temos uma altura de metacentro, o km, igual a 8,67 metros. Agora precisamos do kg, que foi fornecido no enunciado, 8,87 metros. Com esses dois valores em mãos, podemos calcular a altura metacêntrica. Então, nós vamos ter que o GM é igual a 8,67 metros menos 8,87 metros. Portanto, nós temos aqui uma altura metacêntrica negativa de valor igual a menos 20 centímetros. Nós já sabemos que quando a altura metacêntrica é negativa, nós estamos diante de uma situação de equilíbrio instável, ou seja, nós temos aqui uma situação de estabilidade negativa. Vamos demonstrar isso com o nosso corte transversal da embarcação. Então vamos posicionar aqui o ponto K, a nossa quilha, e nós vamos extrair aqui que o nosso KB, a altura do centro de carena, igual a 5,16 metros. Ok, então esse valor já está devidamente plotado. O km é igual a 8,67 metros, então de K até M, 8,67. E agora nós temos o kg, que vale 8,87 metros, daí o porquê da nossa altura metacêntrica ser negativa. Então, de K até G, nós vamos ter aqui 8,87 metros. GM, portanto, menos 20 centímetros. Nessa condição de equilíbrio instável, o navio corre sérios riscos de emborcar, pois o seu GZ é negativo, menor que zero, e o braço agora chama-se braço de emborcamento. Mas quais as providências devem ser tomadas para que a embarcação adquira um equilíbrio estável? O imediato, ao observar a altura metacêntrica negativa, ou mesmo igual a zero no caso do equilíbrio indiferente, ou ainda equilíbrio estável, porém a altura metacêntrica é muito pequena, ele deverá fazer uma operação de lastro que causará um movimento no centro de gravidade, aumentando a altura metacêntrica e colocando a embarcação em equilíbrio estável. Essa operação normalmente é efetuada com água do mar, nos tanques que são localizados no fundo duplo do navio. Essa operação exige um cálculo para saber quantas toneladas de água deve-se embarcar no navio para que ele tenha a altura metacêntrica desejada pelo comandante. Vamos conhecer agora a curva de estabilidade estática. Nós temos aqui um eixo X e um eixo Y. No eixo X estão representados os ângulos em que a embarcação aderna até o ponto em que ela emborca. E no eixo Y nós temos o braço de endireitamento, o GZ, que é dado em metros. Então, acima do eixo X, o braço de endireitamento é positivo. Abaixo do eixo X, o braço é de emborcamento, pois ele é negativo. A curva de estabilidade transversal, que vou utilizar como exemplo, pertence a um veleiro oceânico de 55 pés. Note que para cada ângulo de banda nós teremos um braço, um GZ correspondente. Mas o que significa essa curva? Como analisá-la? É o que veremos na sequência. O nosso ponto de partida é o zero. O zero representa a embarcação adriçada. Nós temos o ponto B, representando o centro de carena, e G, representando o centro de gravidade. As duas forças se opõem, mantendo a embarcação em equilíbrio estável.
Mas o que acontece quando o nosso veleiro aderna cerca de 30 graus? Podemos notar aqui no gráfico que nesse ponto na curva é formado um braço de adriçamento ou braço de endireitamento. Olhando para a gravura, podemos compreender melhor. A embarcação adernou 30 graus. B, o centro de carena se desloca para o bordo onde o veleiro adernou. G permanece fixo e agora formam um braço de endireitamento, pois o nosso GZ é positivo. Ele vai trazer o veleiro de volta à sua posição de adriçamento. Nesse momento, eu faço um questionamento. Será que esse GZ ainda pode aumentar? E se pode, qual seria o limite máximo do braço de adriçamento para esse veleiro? A resposta está justamente na curva de estabilidade da embarcação. Se analisarmos com atenção a curva, perceba que este ângulo é exatamente dos 30 graus, mas a nossa curva ainda sobe, ou seja, esse barco ele vai atingir o seu máximo GZ exatamente no ponto mais alto da curva, que fica com 58 graus. Então aqui nós temos o máximo GZ, o máximo braço de endireitamento desse veleiro. Esse é o ponto de máxima estabilidade atingida por esse barco. Os valores a partir desse ponto vão decrescendo, o GZ vai diminuindo e a estabilidade, obviamente, também vai reduzindo. Para ilustrar, vamos adernar esse barco a 90 graus. Então, com 90 graus, nós vamos ter o mesmo braço de adriçamento de quando nós estávamos adernados a 30 graus. Perceba que o eixo que representa aqui o ângulo está exatamente simétrico. Então, nós temos agora o mesmo braço de adriçamento de quando esse barco adernou a 30 graus. E assim ele continua decrescendo, ou seja, diminuindo o braço de adriçamento até chegar no ponto limite, que é o ponto de 128 graus. Esse ângulo de banda determina, portanto, o final da faixa de estabilidade positiva desse barco, que vai exatamente de 0 até 128. Note que nesse momento o veleiro possui um GZ igual a 0. Em dois momentos da sua estabilidade positiva isso aconteceu. Aqui no ponto 0, onde nós tínhamos a embarcação adriçada, e agora com 128 graus de banda, onde nós temos a embarcação no seu limite da estabilidade positiva. A nomenclatura utilizada aqui, você pode encontrar duas siglas muito utilizadas, LPS ou AVS. LPS é a sigla para limite da estabilidade positiva e AVS é exatamente o ângulo de desaparecimento. Então, fique atento porque é muito frequente usar essa nomenclatura para designar o ponto do limite da estabilidade. A partir do nosso ponto AVS, nós iniciamos então um GZ negativo, ou seja, agora nós temos o braço de emborcamento. E para o nosso veleiro, nós vamos ter o maior braço negativo, ou seja, o maior GZ negativo, com 162 graus. 180 graus, nós temos a quilha exatamente apontando para o céu. Para encerrar essa aula, eu gostaria de falar um pouco sobre a razão de estabilidade, uma importante maneira de se comparar duas embarcações. Olhando aqui para a parte negativa da nossa curva, nós entendemos que ela representa a energia necessária para um barco emborcado retornar sozinho para a sua posição de equilíbrio. A razão dessas duas áreas, a área negativa e a área positiva, é a medida da estabilidade relativa do barco, adriçado e emborcado. Em outras palavras, a razão de estabilidade nada mais é do que dividir a área positiva pela área negativa, ou seja,
quantas áreas negativas cabem dentro dessa área positiva. Então eu posso fazer aqui para poder ilustrar e vai ficar mais fácil o entendimento. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e ainda sobrou bastante espaço. Daria aí 4,5 vezes, quase 5 vezes. Isso é considerado um veleiro muito seguro, porque um veleiro oceânico para longas travessias ele tem que ter no mínimo uma razão de 3. Para finalizar essa aula, eu gostaria de ler uma conclusão retirada do livro Capitão Amador do comandante Jaime Felipe, que diz o seguinte: considerando que em condições extremamente adversas qualquer barco pode emborcar, a sobrevivência da tripulação dependerá significativamente do tempo de volta de um barco emborcado. Somente barcos que tenham condições de se recobrarem em 1 ou 2 minutos devem ser considerados para viagens efetivamente oceânicas. Dentre alguns pontos, nós destacamos então um AVS maior que 120 e uma razão de estabilidade maior que 3. Eu espero que ao final dessa aula você possa ter dado mais um passo na direção do seu objetivo. Estude com foco, com persistência, que eu tenho certeza que a sua aprovação será uma consequência do seu esforço. Desejo-lhe bons estudos, bons ventos, um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!